Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar pelo site da RDC TV, rdctv.com.br. Colocando barra ao vivo, você acessa a nossa programação diretamente no player do site, programação real time da RDC TV. Se preferir as redes sociais, nós estamos com o Twitter, estamos com o YouTube, aí o Twitter, o YouTube e também o Facebook. Basta que você digite RDC TV Digital e você estará conectado conosco e nós com vocês, tá certo? Sendo que pelo Facebook você também interage e participa conosco. Aliás, hoje nós estamos sem o nosso WhatsApp, tá? Estamos só pelo Facebook, a interatividade apenas pelo Facebook. Então, se você está nos acompanhando pela NET e quer participar do programa também, acesse pelo Facebook mandando o seu recado. Diogo Rossi, Thiago Rocha, Guilherme Paz e Bruno Flores compõem a nossa bancada hoje, num dia muito importante para o Internacional, porque o Internacional pode confirmar aí a sua classificação para a próxima etapa da Taça Libertadores da América. E num jogo que terminou extrapolando as questões de campo, né? Porque nós tivemos uma manifestação política por parte da organização sionista do Rio Grande do Sul, numa notificação extrajudicial, esse é o termo técnico, uma notificação extrajudicial que foi encaminhada por essa organização sionista aqui do Rio Grande do Sul para a Federação Gaúcha de Futebol, para o Internacional, para o Ministério Público, para a Comebol. Qual é o protesto da organização sionista? É que o uniforme do Palestino, nas meias e na manga das camisetas, aparece o mapa da região com a antiga Palestina. Então, não aparece o Estado de Israel, ou o país, que é o Estado de Israel. Então, nesse sentido, é que foi feita essa notificação extrajudicial para que o palestino não utilizasse esse mapa no seu uniforme. E eu não sei se de ontem para hoje vocês têm alguma informação nova. O Internacional até ontem não tinha recebido essa notificação, a Federação já havia recebido, me parece que o Ministério Público também. E a argumentação é de que o palestino ele foi fundado antes da criação do Estado de Israel e por isso que ele tem um mapa antigo, da geografia antiga da região. Essa é a argumentação do palestino. O palestino que, por sua vez, utilizava também esta forma, o mapa, no número 1 das suas camisetas, em todos os números 1, né? Era do 11, era do 1, do 10, utilizava no seu uniforme. Por conta disso, foi multado pela Federação Chilena há alguns anos, não sei precisamente quantos anos, né? Uma multa também, me parece, uma multa pequena, era algo de $1.300, algo $1.300 em 2014. $1.300 em 2014. E aí passou a usar a numeração normal, correta, não mais com o formato do mapa nos números 1, né, nas camisetas, mas continua com o mapa. Eu, sinceramente, não vejo que isso vai dar em nada. Não acredito que o palestino vá mudar, inclusive não teria, parece, tempo hábil, né? Comebol, né? E foi aprovado pela Federação Chilena. Isso. Também, esse uniforme. Antes dos clubes jogarem a competição, eles precisam ter a aprovação dos seus uniformes. Então, se a Comebol aprovou... Só vale a menção que o palestino, em 2014, foi punido por algo semelhante pela Federação Chilena de Futebol. Foi o que eu falei, $1.300, como disse o Guilherme. Mas não entra agora porque já foi tudo aprovado e a própria associação israelita, né, ressaltou que essa
A organização sionista. não demonstra, não representa a entidade, né? Bom, sempre que a política entra, seja a política interna do Brasil ou política externa, que entra no esporte, eu entendo como uma situação extremamente nociva para todos, não apenas para o esporte, mas especialmente para o esporte. Então, a gente espera que, ok, foi uma manifestação, considero, inclusive, válida para marcar um posicionamento da Organização Sionista do Rio Grande do Sul, mas, de qualquer maneira, ela não deve extrapolar esse limite do protesto, né? Que não tenhamos nenhum desdobramento, nem de um lado nem do outro, durante o jogo, principalmente durante o jogo. Que é o que a nós interessa, né? É o Internacional classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Um Internacional com quais titulares? Potker voltando... Eu não sei. Tem mais. Pode estar voltando, mas não sei se entra como titular, porque tem gente melhor que ele tecnicamente. Mas daí A grande atração que o torcedor que deve lotar o Beira-Rio hoje novamente é Paulo Guerreiro. Eu acho que só não joga o Potker por causa do Guerreiro. Porque tu não tem como entrar em campo com 2 substituições garantidas, né? É difícil você entrar em campo com 2 caras obrigatoriamente tendo que sair. Então... E o jogo contra o River Plate serviu como aprendizado. Exato. Né? O Odair entrou com o D'Alessandro, que era uma substituição certa, todo mundo tinha ideia que o D'Alessandro ia sair da equipe do Internacional, e entrou com o Patrick, que por mais que tenha jogado boa parte do jogo contra o Caxias, era um jogador que voltava de lesão, ainda não estava nas melhores condições físicas, em função da exigência que a partida acabava pedindo, que foi o jogo contra o River Plate, onde o Internacional se desgastou ao máximo. Então acredito que neste primeiro momento vai entrar o Guilherme Parede, que não em características, mas ele faz uma função similar à do William Potker no time do Internacional. Não tem, quem sabe, a mesma potência do Potker, o mesmo empuxo do Potker, mas é um jogador que faz o lado do campo, pode atuar nos dois lados, pode atuar tanto na esquerda quanto na direita, caso o Odair queira fazer algum tipo de inversão durante a partida, e fecha aquele corredor que é um desejo aí do Odair que os seus jogadores, quando atuam nessa faixa do campo, acabem fechando esse setor para ajudar na marcação. Aí só a minha dúvida é quem vai sair. Vai ter o tripé, o Parede, o Nico e o Guerreiro. Aí sai o Sobis. Sai o Sobis. Tá. Sobis é reserva do Guerreiro. Não, eu não tenho dúvida que o Sobis é reserva a partir de agora. É que assim, é a famosa frase que existe, né? É uma brincadeira, eu sei, mas é a faca dos 2 legumes hoje, né? Porque assim... Por que faca dos 2 legumes? Ela vale a classificação. Sim. Só que se perder, quem passa o Inter é o Palestino. Sim, porque o Palestino está com 4 pontos. E no saldo de gols tá melhor que o Inter. Porque fez 3-0 no Aliança. Então, é faca de 2... O Inter fez 2 no Aliança. No Aliança e 1 no Palestino. Só que empatou o jogo em 2-2 contra o River. É faca de 2 legumes. Tem que ganhar... É brincadeira, eu sei. Tem que ganhar para classificar. Mas se perde, complica até a sua classificação. Porque se o River Plate ganhar do Aliança amanhã, o que tudo indica que pode acontecer, aí o River Plate, que tem 3 pontos, vai a 6. E daí embola tudo novamente, vai para as 2 rodadas finais, tendo o Internacional jogando fora de casa, e aí é Libertadores, né? Porque as 2 são fora de casa, né? As 2 são fora de casa. Pode complicar muito. E o problema é que a última rodada é contra o River Plate. E aí... Podendo, se o Inter perder hoje, claro, torcedor colorado, Isso. Imagina nunca o Internacional perder hoje em casa, podendo valer vaga a última rodada. É isso que eu ia dizer. E contra River. E é isso que o Inter tem que evitar, né? Ao máximo possível. Claro que no melhor dos cenários o Inter ganha hoje, matematicamente se classifica para a próxima fase, 2 rodadas de antecedência, pode, quem sabe, até forçar o 3º cartão amarelo do Edenilson, e aí para ter ele contra o River. E aí lá contra o River tentar matar já, se possível, tentar tirar o River da Libertadores. É que o River joga amanhã, Contra a Aliança. mas joga em casa contra o Aliança. Isso. O Joga River em é em Buenos casa Aires. agora. Mas sem torcida. É, o último jogo sem torcida. O River joga na quinta-feira. Muda muito. Na quinta, Mudou River contra o muda, Palestino, pô, né? empatou com o Palestino. Muda contra o Palestino. A gente viu que esse time Mas- do Palestino é fraco e o River Plate não consegue Eu não iria por essa fragilidade, não, Thiago, do time do Palestino. eu achei ele muito Porque fraco. nós vimos o time do Palestino contra o Internacional, e esse alerta eu entendo que o Internacional
tem que fazer para ele próprio, porque o jogo lá no Chile, o Palestino teve várias oportunidades de gol e o Marcelo Lomba foi um dos destaques. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. E o gol do Internacional foi um gol, foi da habilidade, da esperteza do Rafael Sobis na cobrança de falta, mas foi absolutamente circunstancial o gol do Internacional. Então não podemos esquecer. E depois, como é que foi o Palestino? O Palestino empatou fora de casa. Saiu ganhando. Mas então eu vejo que no jogo contra o Chile, o Palestino tomou as rédeas da partida por ação do Internacional, por passividade do Inter dentro do jogo, não por superioridade ou qualidade técnica do Palestino. O Palestino é uma equipe que tem um bom toque de bola, mas não tem infiltração, tanto que demonstrou no jogo contra o Internacional que tem esse poder aí na criação das jogadas, em conseguir concluir nas jogadas pro setor ofensivo. Mas concluiu, Thiago. Tanto que o Marcelo Lomba foi o melhor jogador em campo. 3 defesas. Só nessa questão, mas nessa questão, Rogério... Eu ainda acho que é uma equipe frágil. Eu não vejo o Palestino... Com certeza não é das melhores equipes. Tá? Nível técnico está abaixo do Internacional e do River Plate. Só que o Palestino vai jogar de uma maneira muito diferente do que jogou no primeiro turno. Agora ele vai sair recuado e vai jogar por uma bola, diferente da primeira rodada, onde ele queria propor o jogo, onde ele queria fazer o gol. Eu não sei se é bom pro Palestino um empate. É ótimo, fora de casa contra o Internacional que vem Mas embalado. é que daí corre o risco de... Na classificação só corre fica o com risco 5, com o River. Fica com 5 e o River pode ir a 5, né? Só que daí é o confronto direto entre eles que vai decidir a vaga também. Eu não sei se o Palestino quer empatar com o Inter. Esse é o detalhe. Mas ele vai tentar vitória em cima do líder do grupo, que neste momento o melhor time do grupo mas a pontuação do Inter é do melhor time do grupo ou ele só tem pontuação de melhor? O Internacional? Não, o Inter é o melhor time do grupo. É o que joga melhor. Na minha visão, não. Sim, se a gente for olhar o jogo do Palestino contra o River Plate, se a gente for o do River contra o Palestino. Eu acho tudo muito igual. Não vejo. Eu acho todo mundo... A prova de que tudo pode embolar em pontos é a prova de que todo mundo é muito igual. É meio assim, é tudo muito igual. Não vou nem dizer o que eu penso. Mas pode embolar o grupo do Grêmio, por exemplo, também. Porque o Grêmio se rebaixou os adversários. Nessa circunstância. Mas é que o Grêmio se rebaixou os adversários. Eu vejo o Inter superior nesse grupo. Muito superior? Não, superior. O caso do Palestino muito superior, não. É não deixar o River disparar muito e ganhar o confronto direto. Fazer uma força. Eu não tenho dúvida que uma força descomunal para ganhar o confronto vocês direto. acham que mesmo não tendo torcida... Muda. Não, mas o Aliança Lima Aliança Lima vai ser muito superior. Mas eu achei... O Aliança Lima não, eu acho que mais o negócio do Palestino... Não, Se não mas ganhar do Inter é tentar... Não, sim, Bruno, mas eu estou projetando... Mas o Aliança eu acho que não tem condições. Tá, mas eu estou projetando o jogo de amanhã. O jogo de amanhã, que vai ser em Buenos Aires, do River contra o Aliança Lima. Amanhã é o do Grêmio, que eu tô na quinta-feira. Quer dizer, mais ainda... A tendência é o River chegar ao centro. E mais ainda favorável ao River, porque ele já vai saber do resultado de hoje. Então o River vai jogar com aquilo que ele precisa. O River está com 3 pontos, certo? Sim. Tá? Empatou 3. Vamos lá, ele ganha do Aliança. Com todas as circunstâncias, a tendência é essa. Vai a 6. Vai a 6 pontos. O Palestino vai ficar só no empatezinho com o Internacional, será? É isso que eu acho que não. Mas é aí que tá. O Palestino... daí a decisão na classificação é jogando no Chile, né? Porque o jogo entre Palestino e River Plate é no Chile. Não, tudo bem. Tem esse detalhe. Só que... eu não vejo um empate pro Palestino. Mas é que o Palestino ainda na classificação ruim. O empate nestas circunstâncias hoje pro Palestino, né? é ruim para o Internacional. Isso aí, claro. Não tem a menor dúvida. Pro Palestino, empate é jogo. O Palestino é ótimo, mantém próximo ali do gol até a última rodada, joga em casa. Tá na briga, dependendo só de si. E coloca o Internacional ainda em pontuação de você alcançar, porque o Inter faz 2 partidas em casa, fora de casa. Então, por tudo isso que a gente está falando aqui, que vocês estão lembrando com muita propriedade, é que aquilo que eu falei, o Internacional tem que se colocar em alerta para esse jogo. Com certeza. O torcedor está no entusiasmo, vai lotar o Beira-Rio, ok, ótimo, mas o Internacional tem que jogar com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, e eu diria até estrategicamente, como jogou no início da partida com o River Plate. Sim. Porque ele não pode facilitar diante desse time do Palestino, que eu... discordando do meu amigo Thiago Rocha aqui, eu não vejo um time ruim, esse do Palestino não. Eu vejo um time que
Se o Internacional entrar já com favas contadas, que está tudo certo... Ele é melhor que o Aliança, mas também não é um parâmetro muito bom. A grande questão é a seguinte, uma coisa é a opinião que eu tenho, e eu repito e friso, eu acho essa equipe do Palestino uma equipe fraca, uma equipe bastante limitada. Tanto que a Católica jogou pela Recopa do Chile e meteu 5-0 nessa equipe do Palestino. Mas a grande circunstância que eu enxergo é que esse discurso não pode entrar no vestiário do Internacional, e acredito que não entre, porque a gente viu que em todos os jogos que o Internacional apresenta na temporada, o Inter tem que jogar o máximo. Foi assim contra o River Plate, foi assim contra o Aliança, foi assim contra o Palestino, onde o Internacional montou uma circunstância de jogo para até sair com o empate e acabou saindo com a vitória. Então eu enxergo que esse discurso não vai entrar dentro do vestiário do Internacional, e acredito que o Inter vai em busca aí da vitória para confirmar, para garantir já o passaporte para a próxima fase da Taça Libertadores da América, porque essa vitória já o garante, né? O Inter vencendo hoje matematicamente está classificado. Por quê? Porque o Palestino está sendo nos 4 pontos. Isso. O River Plate, por mais que vença seu jogo contra a Aliança, chega a 6, e esse Inter devoram, né? Então o River Plate e Palestino, os dois não vão chegar ao mesmo número de pontos do Internacional. O Inter já garante vaga para a próxima fase. Tudo bem. E por isso, então, sempre essa questão, Internacional, porque depois o Internacional vai jogar 2 partidas fora de casa. Isso. É que é o tamanho da montanha, né? Sendo que a decisão, se o Internacional facilitar hoje, a decisão passa a ser, né, contra o River Plate. O problema é o seguinte, contra o tamanho da primeiro montanha. Jogo, né, Thiago, só para confirmar, o primeiro jogo do River Plate com torcida daí na Libertadores. Isso. Contra o Inter. Isso. Contra o Inter. O problema é o tamanho da montanha. Quando tu chega no pico da montanha, o problema é o quanto que tu ainda tem para caminhar até ela começar a cair de novo, que é o Inter, nessa Libertadores. O Inter tá no topo dela, da montanha da Libertadores. É o melhor time brasileiro, assim, daqueles que não se esperava muita coisa. Claro, não estou nem falando do Flamengo, que decepcionou contra o Penharol. Mas o Inter não se esperava que fizesse uma campanha tão boa, por exemplo. Mas em pontuação não, né? Porque em pontuação o primeiro é o Cruzeiro. Tá, mas é que o Cruzeiro a gente esperava, então não surpreende. O Inter surpreende. E é assim, tá no topo da montanha. Hoje é aquela coisa, tu tá assim, ó, caminhando. Se tu der um passo pro lado, o risco de cair é muito grande. Eu não vejo como surpresa. Eu veria como surpresa como o grupo estava se desenhando, com a entrada do São Paulo. Se o São Paulo entrasse nesse grupo, o Internacional fosse líder, com a pontuação que tem, e o São Paulo atrás, o River Plate atrás, eu até poderia. Mas é que por tudo que a gente viu, eu achava o Internacional que ia passar em segundo, mas brigando. Mas hoje o River Plate também se complicou, né? O River Plate teve uma das partidas que ele empatou no último minuto. Mas daí ninguém esperava o River também. Mas aí o mérito é pro Sim, mas é que a questão é a seguinte, a pontuação do Internacional neste momento não me surpreende. A pontuação... Tu achava que o Inter ganharia 2 jogos e empataria com o River Plate? Sim, porque o Inter jogava em casa. Mas a tendência é a equipe vencer do Palestino. Perfeito. Mas por isso eu tô falando... Não, eu não tô pegando os jogos, eu tô pegando a pontuação. Você pega o Internacional, um jogo fora de casa, e pega a sequência em casa, 3 jogos que foi o desenho do Internacional... Se você chegar na 4ª rodada com 7 pontos, pelo menos era o meu desenho. Eu achava que o Inter ia chegar com 6. Talvez a inversão fosse essa, um empate fora e a vitória em casa. Eu sempre achei que o Inter chegaria com 6 pontos. Palestino e Aliança. Ganharia do Palestino do Aliança. E só tem uma coisa que eu acho... perderia em casa para o River? Sim. Eu vou dizer assim, eu não sou muito de puxar a brasa pro meu assado, porque eu não faço isso, eu não gosto. Mas eu sempre disse, o fiel da balança desse grupo é o Palestino. E ele está mostrando isso. E justamente... E outra, o Palestino para mim não tem 4 pontos. Para mim o Palestino tem 7 já. Ele vai pegar a Aliança de novo. Em casa? Em casa. Então ele tem 7 pontos para mim já. Não, ele pegou a Aliança fora. Mas vai ganhar. O Aliança fora. Vai ganhar, fora, inegavelmente vai ganhar. O Palestino não é... Eu não acho que o Palestino ganha a morte. Quem é de vocês que falou agora há pouco aqui... É na última rodada ainda, né? É? Palestino e Aliança é a última rodada. Quem é que falou há pouco aqui sobre se o Internacional tinha pontuação de líder? Foi tu que disse? Se a pontuação do Internacional... Os 7 pontos? Correspondia os 7 pontos ao futebol do Internacional? Isso, Foi. E se eu começar a olhar o River Plate diante dos outros adversários... O que não corresponde é a pontuação do River. Não. O River Plate teve mais dificuldades com os outros 2 adversários. Sim, contra o Inter foi mais tranquilo.
do que contra o Palestino, por exemplo. Mas, isso Rogério, que tem. uma coisa que Porque impressiona vamos só lembrar como é que foi o River Plate. Na primeira rodada ele estava perdendo para o Aliança Lima até Isso, o final do jogo. Aí teve um pênalti que Lá o Galés fora. ainda pegou, né? Aí o Quinteiro fez o gol de falta. de falta no final da Isso, partida não, praticamente. Nath Fernandes. Nath Fernandes, isso. Aí o segundo jogo foi em casa Contra o Palestino. e empate em Buenos Aires diante do Palestino. Saiu ganhando e tomou um empate. O Palestino saiu ganhando. Isso. Tá? E o River conseguiu buscar de novo. O River, contra o Internacional, tinha uma diferença de 2-0. E recuperou. Fora de casa, e recuperou os 2-0. Lembrando que e na com o primeira segundo rodada e tempo na que nós terceira- vimos como é que foi, né? Então, olha, eu continuo falando. O Internacional tem que estar muito alerta para esse jogo de hoje contra o Palestino. Eu acho ainda mais difícil o jogo de hoje do que era contra o River Plate. Porque o jogo contra o River Plate é aquela coisa, é Jogo da vida. dois times muito grandes. Não, são dois times muito grandes. O que acontecesse ali, vitória do Inter, vitória do River Plate, todo mundo sairia do estádio pensando, olha, é o enfrentamento de dois times gigantes. Hoje é um time campeão do mundo contra o Palestino, que está surpreendendo de certa maneira por ter 4 pontos nesse grupo. E detalhe, o Palestino podendo classificar, o que ninguém esperava que pudesse acontecer. É que assim, não pode faltar atenção pelo seguinte. O Palestino é mais Aliança ou mais River? O Mais Palestino, River. mais É. River. Ah, mais River. Porque tamanho que se o mostrou Inter dentro da abrir Libertadores, 2-0, sim. por exemplo, hoje, Tá morta a Copa. o Palestino é mais Aliança ou mais River? Ah, daí mais aliança. Se o Não Internacional fizer isso. Por isso que eu acho não que... sei porque mas é o por isso que eu Palestino acho no que tem que ter mata-mata atenção, buscou, entendeu? Bruno. Quando o Inter abriu 2-0 no Aliança, sabia que não tinha mais. Tava morta a cobra. Fez 2-0 no River. Não, mas se o River faz um, já cresce no jogo. Se o Palestino fizer um e o Inter tiver com 2, o Palestino vai lá e mete um. Então a lição tem que ter sido aprendida, porque pelo que tu está Exato. dizendo, o Internacional achou que o River era o Aliança. Não, eu tô dizendo que o Inter já sabia o tamanho Não, do River, tá, mas- mesmo com os 2-0. ok, mas e fez- também o tamanho do Aliança, Tá, mas aí não sabe do Palestino. Mas vou me fazer entender. Nessa mesma analogia que tu estás fazendo, né, o Internacional fez 2-0 no Aliança e sabia quem era o Aliança. Ah, sim. Fez 2-0 no River Mas não reconheceu. e não sabia quem era o River, achou que era o Aliança. Né, que ia eu manter não os acho 2-0 ao natural. Pode ser que que sim, manteria, pode ser. que manteria os 2-0. Pode não ser. tem- Eu acho que não Eu sabe o acredito. tamanho do Palestino. Eu não acredito Não vejo nessa teoria. Mas, Do quê? mas pode ser. Mas Você o pode ter torcedor razão. colorado não sabe Não, o tamanho não, do não, Palestino. Não sabe. Não, Tem que o saber. torcedor não sabe. Tem que saber. Não sabe. Bom, Tem que daí saber, mas não sabe. Aí me preocupa. Não sabe. Aí me preocupa. Não, mas tem uma outra frase. Mas quem tem que saber, com todo o respeito, não é o Não, torcedor. pela pressão dentro de Quem- campo. Não, mas pela é- pressão que mas vai aí- arquibancada. assim, ó, mas o Eles time- não vão Tem respeitar uma o frase- jogo da Não, mesma não. maneira que respeitaram contra o Tem uma River. frase do Bruno no início do debate que está martelando na minha cabeça e eu não consigo aceitar. Que é pra mim o que mais me preocupa no jogo de hoje. Deixa em seguidinha essa frase, Tá bom? então. Tá bom? Continua gravando essa frase que em seguidinha a gente Vai já me vai doer falar mais, né? sobre ela. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Mensagem do Sesc, nós já voltamos aí, inclusive para ver a reportagem do Pedro Oliveira sobre o Internacional, sobre o jogo desta noite e a frase que está martelando aí a cabeça do Diogo Rossi. Já voltamos. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Entre no site do Sesc, você tem diversas opções de pacotes aí para viagens, sesc-rs.com.br. Antes da reportagem do Pedro e da frase que martela a cabeça do Diogo Rossi, o Márcio Martins Fraga está dizendo Inter 2, Palestino 0, e que besteira, o uniforme dos caras é assim e não tem o que fazer. O Esteban Lebed, meu sogro lá em São Paulo, bom programa e vamos Inter. A Nilce Maria, boa tarde. Rogério, tu não achas que o Inter está no melhor momento para as finais do Gauchão devido ao resultado da Libertadores? Abraços a todos da bancada.
Minha querida amiga Nilce, tudo vai depender desse meio de semana, né? Porque antes de começar essa rodada do meio de semana, sim, o Inter está melhor do que o Grêmio na Libertadores. Sem dúvida. Né? E talvez mais embalado até para o primeiro Grenal, que é justamente no Beira-Rio. Mas para tanto, né, tem que confirmar. E depois tem o seguinte, Nilson, uma coisa que tu sabes tão bem quanto todos nós. Grenal é Grenal, clássico é clássico, não adianta nada. E aí chega na hora, os times se transformam. Isso equivale, né? Raquel Oliveira, é 2-0 para o Internacional. O Sandro Pinto e o corneteiro que era contra o Sobis. Qual era de vocês que era o corneteiro? Ah, o Diogo? Eu me acuso. Quero saber Continuo se o sendo. cara aquele ainda acha que o Sobis é má contratação. Ajudou quando mesmo? Lá contra o Palestino, acabamos de O falar. goleiro, né? Ajudou ele, né? Isso foi. Eu ainda quis escalar o Pedro Lucas contra o Aliança. Fui voto vencido aqui. Mas é que daí ele merecia, né? Aí não dá pra ser injusto. Não. Uma coisa é não gostar, outra coisa é ser injusto. Pra mim, eu ainda acho que Pedro Lucas- Sobis fez pouco pra Pedro Lucas tem que ir pra estufa. justificar. O Osmar E Pericinoto. o Jonathan tem que sair? Não sei. O Jonathan? Como o Jonathan? O Jonathan Jonathan Alves. Não sei. O Jonathan Não, Alves. você tem que sair da estufa. Se o Pedro tem que entrar, quem é que tem que Não, sair? mas eu entendo, é estufa no sentido Pra que crescer. ainda Sim, tem que crescer. Mas tal, alguém tem que sair para ser reserva imediato. Não, mas Que o Sobis não apresentou Mas, ainda. mas na Libertadores, quem é o reserva na Libertadores? Sobis. Agora e eu no sou. Mas campe- pelo futebol, e no pela Campeonato grandeza. Gaúcho? Pelo futebol, pela Não, é que o grandeza. Jonathan não está É o inscrito. Trellis, Campeonato Gaúcho. O Jonathan E está o inscrito. Jonathan Alves Só agora. no gauchão. O Sim, o Jonathan Pedro está inscrito já- só no Campeonato Gaúcho. É. Então não adianta. Ainda mais com a lesão agora. O Osmar Pericinoto diz que é 2-0 para o Internacional. 2 o Internacional. Ele está dizendo 2-0 Palestino? Não Traduz aqui, Osmar. Ele botou 2-0 Palestino. Não sei se é 2-0 para o Palestino ou 2 para o Inter e 0 para o Palestino, mas vamos lá. Né? Vamos ver. Em seguida ele vai estar conosco aqui novamente. Bom, vamos à reportagem do Pedro Oliveira, que nos traz aí as informações sobre o jogo desta noite. É tarde, né? 21h30, né? 21h30 no Beira-Rio, Inter e Palestino do Chile. Pedro. O jogo de logo mais conta com uma grande atração. É o atacante Paolo Guerreiro, que estreou contra o Caxias no sábado, mas deve fazer a sua primeira partida com o time titular do Inter. A gente sabe da importância dele, sabe da qualidade dele. Parabenizar ele pelo gol e pelo retorno, né? Mas se ele jogar, ele vai nos ajudar bastante, como fez no último jogo. Na Libertadores, o Colorado vive um grande momento. Em 3 jogos disputados, conquistou 7 pontos. Mas é com uma vitória logo mais contra o Palestino que o Colorado pode garantir uma vaga antecipada para as oitavas de final da competição. Jogou contra o Palestino, foi um jogo bem difícil. Só que a gente vai jogar em casa agora, com o apoio da nossa torcida. A gente sabe que é importante essa vitória, então a gente vai fazer de tudo para conseguir. E se Deus quiser, amanhã a gente vai fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. E essa classificação. Com Guerreiro como titular e o William Potker voltando de uma lesão na coxa esquerda, o provável time colorado para logo mais deve ser Lomba no gol, Zeca na direita, Moledo e Cuesta os zagueiros e Iago na esquerda. Dourado, Edenilson e Patrick os volantes, Nico Lopes e Potker no meio de campo e Paolo Guerreiro no ataque. Vem crescendo nessas últimas partidas, mas também frisar a importância do grupo, né? Que quem está jogando está dando conta do recado e cada vez acho que mais o time está melhor tecnicamente, taticamente, fisicamente, então a gente está perto de estar 100% aí para os próximos jogos. Com uma vitória contra o Palestino, o Inter não vai apenas se classificar para a próxima fase da Libertadores, mas também pode se embalar para o Grenal no final de semana. Agora que o goleiro do Palestino parecia um peixe enrolado na rede ali, né? Fala sério. Eu vi há muito tempo, assim, todos os programas, desde esse jogo do Internacional e Palestino fora de casa. Realmente, tu não achou que foi falha do goleiro? Não, mas eu acho que muito mais do que falha do goleiro... Mérito do Rafael Sobis? Eu já falei ali... Não, eu sei, é que vem me martelando, igual a frasezinha ali que o Diogo vai falar. Mas se a gente observar o lance novamente, claro, o Rafael Sobis tentou bater... Ele não tentou bater no meio da barreira onde a bola passou. Ele tentou que fizesse a curva pelo lado da barreira. Alta, ok. né? Tá? Não sei se alto ou baixo, onde é que ele quis colocar. Não importa. Aí ele contou primeiro com a falha do jogador do Palestino que estava na barreira, que abriu. 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 E o goleiro, quando já vai vendido para o lance,
Ele podia tentar espalmar, não segurar firme a bola, só que tinham 2 jogadores do Internacional, que do jeito que ele estava torto no lance, ô Thiago, me ajuda aí, ele vai espalmar, os 2 goleiros aqui na bancada corre o risco de largar no pé. Bruno, e daí... Viu o Moleda, eu acho, logo Quer ser zagueiro, mas não é. Aí ele tentou, e foi o grande erro dele, ele estava vendido no lance. Tá? O que ele fizesse ali, tá, já era lucro. Ele tentou, então espalma, mesmo que vá lá e dê no pé do cara do Internacional. Era do Cuesta que ele deixaria a bola no pé. Só que aí não... só que aí não acertar um chute daqui. Não, mas aí não ia faltar quem dissesse assim, o goleiro tem que espalmar para o lado, não pode espalmar para frente. Pô, o cara toma um bico na cara, uma bola que ele está vendido, aí vem um entendido e diz assim, não, tem que espalmar sempre para o lado. O entendido. Como se por isso eu perguntei para as não, referências do Não, a esporte. gente tem que... não, tem que espalmar para o lado. Porra, o cara toma uma cacetada de frente, tem que espalmar para o lado. Porra, que nem o Cássio ontem. O Cássio ontem defendeu de tudo que foi jeito. Jogou muito. Os jogadores do Corinthians e o técnico tem que dar o prêmio. Ele não sou fã do Cássio, mas ele tá carregando. Se eu não me engano, 22 Ele falhou no primeiro jogo, né? Mas foi 2-1. Não, ele falou no primeiro jogo lá Falou no primeiro na jogo. de Itaquera. Itaquera. Que o 2-1 que ele sai em Ele falsa, entrega a bola pro Denis Quanto é que Gonçalves. foi o jogo? 2-1? Pro Corinthians. Tá, mas ele entregou o gol do Santos. Bom, tudo bem. Mas aí os outros têm que fazer a parte deles também, né? Mas deixar pode só no falhar, goleiro né? não dá. Não pode falhar. Nós pode também, de vez em quando, errar, né? Mas falhou feio pode. ali. É que é mais fácil falhar no meio, né? Falhar no meio tem muito método pra trás Diogo, dele. qual é a frase do Bruno que tá te martelando aí, a Cuca? Daqui a pouco dá até pro Edenilson tomar o 3º cartão. Porque ele tá pendurado. Essa frase me preocupa. Porque se o Inter entrar em campo com o pensamento de que, daqui a pouco dá até pro Edenilson tomar um cartão lá pelos 30, porque depois tem o Aliança, e o jogo tá meio encruado, aquela coisa assim. Não sei, tu tem que entrar em campo pensando em vencer. Só vencer. O resto é consequência. Se vai sair um expulso, se um vai tomar o 3º cartão amarelo, se vai acabar um machucando porque correu demais, aí é consequência dos 90 minutos. Quando entrar em campo, tu tem que esquecer que tu tem 2 cartões, tu tem que esquecer que se tu der uma entrada forte sem ser desleal, por óbvio, tu pode acabar sendo expulso. Eu tenho que entrar para vencer, entrar para ganhar. E outra, não dá para esperar o Palestino entregar para o Internacional o jogo. O Palestino vai fazer aquilo que todos os times que conhecem minimamente o Internacional fazem. Dão a bola para o Inter. O Palestino vai dar a bola para o Inter do primeiro ao último minuto. E aí a gente vai ver se o Internacional vai conseguir fazer contra o Palestino. Tá, mas então tu tá criticando isso. O quê? Do Palestino entregar a bola? Não. Do Internacional entrar com o pensamento de que pode já o Edenilson tomar o... Muito, é essa crítica que eu faço. Existe. O Internacional tem que pensar nos 90 minutos dali. O que vai acontecer nos 90 minutos contra o Aliança depois. É porque o Márcio Martins Fraga não entendeu a tua observação. É depois. O Márcio está dizendo aqui, boa observação, Diogo. Pode forçar o amarelo do Edenilson hoje. Não Precisamos pode. dele nos mata-matas. Isso foi o Bruno que falou. O Bruno acha que dependendo do jogo pode Dependendo fazer. do andamento... Eu não faria. Tá 90 minutos, tá 2-0 o Inter e o Edenilson não tomou cartão. Azar. Pelas consequências da partida e pela posição que o Edenilson joga em campo, se o Palestino entregar a bola para o Internacional e tiver uma oportunidade de contra-ataque, o Edenilson vai ter que fazer a falta e aí vai tomar o cartão amarelo. Ele não vai forçar os 90 mas tudo minutos. bem, mas aí que Aí é uma consequência de jogo. Vou fazer um comparativo. Se tu tomou um amarelo aos 36 do segundo tempo, tranquilo, 38, aos 44 o Palestino sai no contra-ataque e o Edenilson é expulso. Vou fazer um comparativo. Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores 2017, o Grêmio jogou a semifinal com o Walter Kahneman pendurado. Ele jogou a semifinal inteirinha sem tomar um cartão. Veio para Porto Alegre contra o Lanús na primeira partida e tomou um cartão. Ficou fora do segundo jogo. Mas daí todo mundo diz, poderia ter tomado aquele cartão na semifinal contra o Barcelona de Guayaquil, preferiu não tomar. Azar, tem que pensar nos 90 minutos que tu tá jogando. 90 minutos que vem lá na frente, tu não sabe, porque se tu perder aquele que tu tá jogando, meu filho, depois, e hoje não é jogo para perder, hoje é jogo para ganhar. Perder hoje... O João Feijó está fazendo uma observação aqui, que é uma pergunta que eu não entendi. Será que o apito amigo hoje entrará em campo novamente?
Eu Ele entendi. pode estar fazendo o link com as penalidades, né, do jogo do Internacional contra o River Plate. Muitos alegam que houve o pênalti do Rodrigo Dourado, ali na primeira etapa, no Zuculini. Houve o pênalti do Edenilson. Houve um pênalti do Edenilson no final do segundo tempo. Sim, o Edenilson teve um a favor e um contra. Isso. Não, eu tô falando ainda os a favores do River Plate. Teve ainda no segundo tempo um carrinho Mas de ligar na o Edenilson teve 2 pênaltis, ele fez 2 pênaltis, o Edenilson. Segundo a observação de alguns, sim, fez 2 pênaltis. E teve 2 pênaltis que não foram marcados para o Internacional. Eu acho que teve 3 pênaltis não marcados. O lance do Edenilson, ali no cruzamento para dentro da área, onde há o choque com o atleta do River Plate. E o lance do Guilherme Paredes também na segunda etapa, onde ele corta para o lado e o jogador do River Plate E algo também que pode acontecer, chega na Rogério, é claro que no futebol sempre o torcedor tem esses porquês da vida. A Conmebol não quer o River Plate fora da Libertadores no lugar do Palestino. Daqui a pouco uma interferência de arbitragem para favorecer o Internacional, para tirar o Palestino e River entrar. Mas coisas que pensam. É a Conmebol. Eu sou da teoria da conspiração, mas o Guilherme agora me superou. superou. Já é o planejamento da conspiração, né? Não é nem a teoria, já tá aqui, ó, tá pronta a fórmula da conspiração. Existe, mas existe. Não dá pra negar que existe. Ó, tô passando o bastão pra ti, da teoria da conspiração. Essa daí não dá. Mas tá bom. Detalhe sobre o jogo do River contra o Aliança Lima, quinta-feira, que na Fox, né? Fora do Brasil, sim, na Fox. Fecharam um acordo, Isso. não é? Só no Brasil que não, né? Como o assim? acordo é para 7 países menos o Brasil. Então, Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Chile e Uruguai. O que tem? O jogo vai passar na Fox. E no no Brasil? Facebook. No Brasil não. No Brasil é só Facebook? Só Facebook. Não fechou aqui? No Brasil não fechou o acordo. Ainda não. Ainda não. Tá, mas quem tem que fechar o acordo? A Fox? A Fox com A Fox no Brasil, ela complica tudo. É que um não quer ceder para o outro. Isso. O acerto que houve do Facebook com a Fox América Latina é que a Fox vai transmitir todos os jogos da Taça Libertadores da América e o Facebook também vai poder escolher jogos para transmitir. Ok. Aí... Esse acerto até então a Fox Brasil não está de acordo em aceitar. Não, tudo bem. Mas aí eu pergunto o seguinte: equipe de quem que está trabalhando para o Facebook? Da Fox do Brasil. Pô, isso não é briga não é briga de donga? Pode ter muita grana envolvida, eu concordo com isso, mas se tem esse acordo e o Facebook contrata a equipe da Fox para fazer a transmissão, o que falta? Não, olha... Deixa no Facebook não, só. Sinceramente... É mais barato para eles. Pois é. Para a Fox é mais barato. Pois é, mas e qual é o acerto que os outros fizeram e que a Fox não pode fazer aqui, o Facebook não pode fazer aqui no Brasil? A nossa Fox não fez, né? Pois é. Só a nossa. Ou o Facebook não quis fazer com a Fox aqui no Brasil também. Pode ser, claro. O credenciamento de profissionais da imprensa até esse ano era diferente, né? Assim como o acerto da TV. Sim, o credenciamento... Países de língua espanhola, o clube era o responsável por credenciar. No Brasil tinha que ser com a Fox. Era a Fox que fazia. E agora não. Agora esse ano que mudou. Agora esse ano passou para os... A gente vê que não é só o assunto da TV. Vários assuntos são divididos dessa forma. A Fox América Latina e a Fox Brasil. São âmbitos diferentes, vamos dizer assim. Sobre os árbitros hoje... Só complementando, os clubes Grêmio Internacional repassaram esse credenciamento para a nossa entidade de classe, para a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, o que eu entendo que foi uma atitude bastante coerente por parte dos clubes, porque a SEG tem a expertise, né, o conhecimento de fazer o credenciamento, e os únicos que são credenciados diretamente aí pela Conmebol, se não me falha a memória, são os que têm os direitos de transmissão. Tá? Aqueles que têm o direito de transmissão têm uma credencial especial. Até andou dando um rolo aí, porque um dos credenciados especiais andou passando... Esse é o grande problema, né? Nós, como entidade de classe, nós fiscalizamos. Fiscalizamos para que só estejam naquelas dependências onde vão atuar profissionalmente aqueles que são efetivamente profissionais e que são vinculados à entidade. E mesmo assim é feita uma seleção, não é todo mundo que entra, porque hoje a SEG tem adimplentes 650 dos 850 associados. Então, claro, não pode todo mundo, e nem todo mundo, as emissoras de rádio, televisão, jornal escalam determinados profissionais. Mas, enfim,
Eu quero dizer que é feito e quando existe alguma irregularidade, imediatamente a entidade está presente, né, para repreender o seu associado ou o veículo a qual ele pertence. Mas quando acontece, e aconteceu no jogo aqui diante do River Plate, foi um desses que tem o credenciamento especial diretamente da Conmebol, dos que têm direitos de transmissão, que terminou favorecendo a entrada de uma estagiária, enfim. Aconteceu, mas também já entramos nessa parada aí. Guilherme, queria falar o que exatamente que estava Não, agora eu esqueci. Não, esqueci mesmo, mas tem uma outra coisa que ninguém percebeu. Deixa eu só dizer aqui então o seguinte, se o Inter não for superior com a bola no pé propondo o jogo contra o Palestino, vai propor contra quem? E o Edenilson pode tomar cartão no segundo tempo, após os 30 minutos. A diferença, Diogo, é que nessa edição da Libertadores não teremos nas oitavas times como Lanús, Botafogo, Godoy Cruz, ou seja, a barbada de 2017 nunca mais. Quem está dizendo isso é o Thiago Scherer. O Thiago Scherer, nosso telespectador, que fala sobre isso aqui. Com todo respeito ao Thiago, isso aí não existe, né? É o que tem na competição. Se é fraco, se é forte, aí é a competição que se apresenta. É tu que faz o adversário fraco ou forte. O Barcelona de Guayaquil, por exemplo, na semifinal da Libertadores 2017, eliminou o baita time do Santos, eliminou o grande time do Palmeiras, já tinha feito vitória sobre o Botafogo e estava na semifinal. E o Lanús eliminou o campeão da Libertadores, São Lourenço e River Plate. Pois é a competição que se faz, não é o tamanho do time. Mas o Palestino passou... Clube, né? Mas ninguém esperava o Palestino. Independente de Medellín. E o Tajeres que tinha passado pelo São Paulo. Pelo São Paulo, O Palestino dos 4 na pré-Libertadores era o mais desfavorável para entrar no grupo e entrou. É isso aí. E tá aí para se classificar. Ele era o 4º também no grupo e pode se classificar. Bom, qual é o time para hoje então? Vocês falaram? Cheio de tese aqui, não me deram um time de hoje. Vou te dar o time hoje aí, pode anotar aí, depois me cobre amanhã. Tá. Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago. Zeca porque o Bruno ainda está machucado. Isso. Tá. Zeca, Moledo, Cuesta, Iago. Ok. Dourado, Edenilson e Patrick. D'Alessandro, Nico Lopes e Paulo Guerreiro. D'Alessandro então é titular agora. Sendo que Rogério, no segundo tempo, aos 15 minutos, tu também já pode cravar 2 substituições, né? Sai Guerreiro e sai D'Alessandro. Acho que o Guerreiro aguenta mais um pouquinho hoje. Tá, mas aí eu pergunto para vocês o seguinte, vocês me falam que não pode ter 2 jogadores descontados, por isso que não começa mas é que o D'Alessandro é outra coisa. Mas ele também vai ter que ser substituído. Não, mas o D'Alessandro é outra coisa. Ele é uma coisa além dos outros. Entendeu? Contra o River eu defendi a escalação dele. Contra o Palestino eu já não defendo. É que precisa também do resultado. O D'Alessandro tem o peso, precisa do resultado contra o Palestino. Mas pelo empate na semana passada em 2-2... Tem que tranquilizar... Não. Isso eu queria semana passada com o River Plate. Mas hoje... Vai o D'Alessandro. Hoje... Se não for o D'Alessandro... Olha, não sei nem o que te dizer, mas não tem outro para ir hoje. Paga o almoço amanhã se não for. Tá. Não estou duvidando da informação dele, não é isso? Eu estou dando a minha opinião. Eu também não concordo que seria o ideal. Nesse jogo de hoje eu não entraria. Eu entro até com o Rafael Sobes ali e não entro com ele. Não, Sobes nem pensar. Entendeu? O Guilherme entraria com o meu xará, Guilherme Parede. Eu entraria com o Pote. Mas não... Em tese tem 3 jogadores para o Inter ser ofensivo ali. O lado bom é que dá para entrar com vários. Eu entraria com o Sarrafiore, então. Pra cada um palpitar. Eu entraria com o Potker, o Zeca não marca nem consulta. Eu entraria com o Potker. É verdade. Vai jogar com o D'Alessandro e Zeca do mesmo lado? Aí o Alessandro do Beira-Rio ontem que ninguém percebeu, quem apareceu, não é o Bruno, não. Thiago Scherer. As letrinhas. Hein, Diogo, teve uma lesão muito importante ontem que desfalcou, né? No Beira-Rio ninguém percebeu. Pedro Oliveira, seu Rogério, descendo as escadas do Beira-Rio, entorce no tornozelo direito. Nosso Pedro Oliveira no estádio Beira-Rio, nas escadarias. Virou chinelinho no departamento médico tá agora. Lá, tá na consulta agora. Abraço pro Pedro. Vamos falar em seguidinha sobre o jogo de amanhã, como é que o Grêmio está se preparando. Bom, se nós estamos falando que o Internacional tem que ter atenção, tem que prestar atenção. O Grêmio amanhã, então, amigo, é mais do que isso. Não, tem que ficar de olho arregalado amanhã. Circuito de palestra
de palestras Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes confirmados: Amir Klink, Antônio Nova, Bernardinho, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência Monjacoin e Rossandro Klingen. Mais informações você tem no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Mensagem do Banrisul e já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Eu falei aqui, quero agradecer a nossa equipe de produção que está colocando sempre o lettering aí no rodapé da imagem, porque às vezes a gente não consegue atender todo mundo, falar, né? Dar voz, como eu digo, às mensagens dos nossos internautas ou telespectadores. E através ali do lettering é possível então que todos vocês se expressem e apareçam aqui na tela da RDC TV, no caso no Virando o Jogo. O tablet voltou aí, o Diogo Rossi? Ele tá entre a vida e a morte. Está entre a vida e a morte. Isso. A gente vai Mas dar ele vai, eu vou ressuscitar. um gás nele amanhã, não tem problema. O Sidney Morbach, uma coisa é certa, o Grêmio e o Boca Juniors estão ferrados com a Conmebol este ano. Porque, o Guilherme, tu que fizeste o Grêmio, tem algum sentimento disso aí no Grêmio? Não, tem aquela questão do ano passado, né? A punição do Marcelo Galhardo, mas fica por aí. A Libertadores esse ano, quem tá sentindo é o torcedor com a equipe do Grêmio. Não apresentou um bom futebol. Mas eles o Grêmio o Boca Juniors, né? Pois eu é. não entendi. Acho que... Não, mas é que eu ia jogar nisso. Os dois times do Boca também não estão apresentando um bom futebol. Eu acho que ele quis dizer que o River seria beneficiado. É o único link que eu posso fazer, que o River seria beneficiado. Acho que se perdeu, Aí, do Grêmio e por ser rivalidade. Agora, sobre o Grêmio, que o Rogério falou antes, já que a gente vai entrar nesse assunto, rapaz, é uma coisinha amanhã que... O que é mais fácil? Não, mais fácil é o seguinte, sabe quando eu tô tentando criar uma analogia, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma analogia boa. Então vai no simples. Antes disso, então... É que o Grêmio é aquela coisa assim, ó. Tu tá indo pra noite, tá? Nossa senhora. Eu e o Thiagão vamos pra noite. Eu gosto desse tipo de... Entendeu? Eu e o Thiagão vamos pra noite. Sempre vem coisa boa. E aí, assim, ó, nós estamos encaminhados ali na noite. Nós dois. Camarote, tudo Só pronto. que se o Thiagão não vencer, eu não ganho também. Por mais que esteja tudo encaminhado. Tá, mas ele é que vai ter que... Dependo dele, não de mim. Ele Só vai na levar. parceria. É o Grêmio. O Grêmio é Vai isso aí. pegar ó. a sobra. Se o Grêmio fizer a parte dele... Mas vai depender de quem? Se o Libertad perder, rapaz, já era. Se a Católica fizesse 7 pontinhos amanhã, morreu. Acabou a Libertadores. Não, até o empate, uma beleza como o resultado ruim. Também já acho. Ô, Guilherme, me fala aí então o que tu nos traz aí sobre o Grêmio. As notícias boas do Grêmio mesmo são os jovens Matheus Henrique e Jean-Pierre, mas aí pensando no gauchão. Para amanhã, acho que eles não são a solução. E a matéria é sobre eles. Matheus Henrique e Jean-Pierre. Jean-Pierre e Matheus Henrique. Dois nomes que vêm trazendo muitas alegrias para o tricolor. Eu sou fã desses dois jogadores. Isso não escondo de ninguém. Desde o ano passado, nós descobrimos esses jogadores, lapidamos esses jogadores. Esses jogadores estão colocando a camisa do Grêmio, estão dando alegrias pra gente. O torcedor está se encantando com esses garotos. O encanto de 2019 está sendo ainda maior. Com os jovens iniciando a partida entre os titulares, o Grêmio ainda não perdeu. Já são 8 partidas e amanhã contra o Rosário pela Libertadores da América, essa invencibilidade tem que continuar. É um momento tenso, mas como o Renato tá falando pra gente, tem que acreditar. A gente tem chance ainda, só a gente fazer o nosso papel e se Deus quiser, acho que a gente consegue a classificação, passo a passo. E para esse grande jogo, os meninos estão prontos. A lapidação de Renato deu resultado. Que a experiência, o aprendizado também, todos os conselhos que a gente ganha. Então isso nos ajudou bastante e também hoje, tendo uma rodagem maior, uma sequência de jogos que a gente teve, isso
nos deu também mais cancha, né, que a gente gosta de dizer. A atuação de ambos diante o São Luís no último domingo evidenciou ainda mais que eles estão pedindo passagem. São nomes que devem estar entre os 11 titulares amanhã à noite. Mas o importante é que eles têm grandes qualidades. E são grandes jogadores. Então, toda vez que a gente precisa, de tanto do Jean quanto do Mateuzinho, eles têm se apresentado bem, eles têm dado conta do recado. E quando o professor dá as oportunidades pra gente tentar tá fazendo o nosso melhor. E aí a decisão fica para ele, né? De quem ele vai escalar. O importante é, como ele fala, o grupo tá bem, deixar a pulga atrás da orelha dele. O importante é que quem ele escalar dá conta do recado. Bom, eles jogam amanhã, né? Sim, não tenho Eles dúvida. saem jogando, quero dizer, são titulares. Aí tem que saber onde é que o Michel vai jogar. O Michel não vai jogar. O Michel não vai jogar. Não O vai Grêmio jogar. precisa atacar amanhã e fazer gol. O Michel seria se o Grêmio sofresse a pressão. Mas Sim. não... Então o Michel perde a Precisa ir pra posição. cima. Opinião, Tá, não informação. o Michel perde a posição pro Sim. Maicon. Não, Matheus Henrique. Não, é que o Rogério tá falando do posicionamento, sim. O Maicon fica um pouco mais equado e sai o Matheus Henrique. E depois o seguinte, o Maicon é o D'Alessandro do Grêmio, né? Ah, sim. Tá? O que o Maicon diz é lei no Grêmio. Assim como que a gente fala aqui sobre o D'Alessandro, mas esquece que o Maicon faz a reunião, como ontem eu disse aqui, provoquei vocês, uma reunião que tem o presidente, o treinador e um jogador, esse jogador está num outro estágio. Esse jogador já tem força política. Sabe que o Guilherme falou dessa questão, o Grêmio precisa atacar, precisa fazer gol de qualquer jeito. Isso me causa um pouco de preocupação. Porque nos 3 jogos que eu vi do Grêmio dentro da Taça Libertadores da América, e eu não digo nem na referente à produção ofensiva, mas o que mais me chamou a atenção, Rogério, é a dificuldade que o Grêmio tem em marcar as equipes adversárias. Foi assim contra o Rosário tendo liberdade, tanto que a gente destacou que o Rômulo foi um dos piores da partida, o Grêmio não dava muita liberdade para a equipe do Rosário, mesmo o Grêmio sendo melhor no jogo. Foi assim contra o Libertad também, problemas no meio campo, e contra o Católica ficou notório, né? O Grêmio tem um problema, principalmente na recomposição, né? Na transição defensiva. Quando você perde a bola no campo de ataque, a equipe adversária monta o contra-ataque e você precisa recompor. O Grêmio ali na sua linha de marcadores... Contra o Católica ainda teve esse espaço no ataque também. Quando tinha o Maicon, quando tinha o Michel, demorava um pouco para recompor. E o Kahneman e o Jeromel ficaram mano a mano em diversas oportunidades. Contra o São Luís de Juí melhorou um pouco, mas eu ainda senti esse problema. Não sei se é pela presença do Maicon, que não consegue ser esse primeiro homem, se é a circunstância até dos ponteiros aí, que também não tão recompondo como já fizeram em períodos passados na equipe do Grêmio. Eu sinto ainda esse problema no Grêmio. Eu sinto o Grêmio marcando um pouco. Eu vou pegar esse gancho, Rogério. Pois é, por isso que eu acho, Bruno, que o Michel não jogar nesse meio-campo amanhã... Eu concordo, eu fecho contigo. Olha... Eu fecho contigo, é temerário. É complicado, amigo. Só que É complicado. Vou pegar então o gancho, tá? Os zagueiros estão ficando mano a mano, né? A gente está notando aí um espaçamento e uma dificuldade para o Grêmio recompor. Tá ruim a situação, então? Pode ficar pior. O Jeromel tá pendurado, né? Contra o Libertad fora. Contra o Libertad fora. Tá bom. Mas aí não pode forçar. Tá, mas aí... Claro que ele não vai pensar. Aí não tem... Isso é a síntese de tudo que o Diego falou antes. Mas o Grêmio está numa situação que tem que ir jogo a jogo, né? Eu gosto muito de dizer jogo a jogo. O Grêmio vai jogar com um time ofensivo. Foi o que me disseram. Então, eu não acredito no Michel. Eu começo a acreditar na possibilidade do Diego Tardelli aberto na direita, que ontem foi testado. E acho aí o meio-campo é... Matheus, Maicon... A escalação do Grêmio? Matheus, Maicon, Tardelli, Jean, Everton e André. Não, esquece que não joga todo mundo isso no meio-campo. Joga. O Tardelli na direita... Não, tô falando do meio pro ataque. Do meio pro ataque. Vocês não vão... Vou lembrar o saudoso Cláudio Cabral. Vocês não vão me passar esse cachorro. Não, do meio pro ataque. Que o Tardelli vai ser marcador. Quem mais? Qual é o Everton? A gente sabe que o Everton consegue recompor. Mas não a gente vem sabe que o Tardelli... isso. Não vem. Mas tá com preguicinha. Vamos lá. O meio-campo vai ser um só. Porque se você pegar o Jean-Pierre e botar lá atrás... Não vai. Quantas vezes eu falei isso sobre o Luan? Você perde o jogador. Não adianta. Ele não tem que vir lá na tua área, ele tem que ser da tua intermediária no máximo para lá. Então o meio-campo vai ser, nessa escalação que vocês estão propondo ou estão prevendo, o meio-campo é 2, é isso aí, Edu, é 2 no meio-campo. É Maicon,
e Matheus. Sim. Maicon e Matheus. Diego Tardelli na extrema direita, Diego. Jean-Pierre centralizado, Everton e André. É isso aí. Vai dar Não vamos dizer que o Tardelli vai vir aqui atrás, que o Everton vai ficar aqui atrás. Que é Me isso? incomoda apenas uma questão, não sei se alguém vai também discordar comigo. Léo Moura ou Léo Gomes na lateral direita? Precisando do resultado. Precisando do resultado em casa. A gente já está confuso com esse negócio para frente e tal. E vai ser o Léo Moura e não... Não tenho nenhuma dúvida. Eu acredito. Por quê? Porque Quem é o titular? É o Léo Moura ou o Léo Gomes? Bom, vocês me disseram uma semana que era o Léo Gomes. Não, é o Léo Gomes enquanto o Léo Moura não pode jogar. Olha, Léo Moura é o titular. Mas ele pode jogar hoje? Eu posso Porque não poderia? estar muito equivocado. Eu posso estar muito equivocado, mas essa escalação me deixa muito temerário com o Grêmio. Porque no jogo contra o São Luís, e era o São Luís de Juí, o Grêmio já sofreu uma barbaridade. Amanhã nós vamos falar mais sobre o Grêmio, tentar esmiuçar mais um pouco. O João Feijó está dando aqui, né, como disse o nosso presidente, canelada. Diz o João Feijó, o Maicon é da panela, não sairá do time nem fazendo gol contra. É um jogador. E o Matheus Henrique tem que entrar, então sai o Michel. Pois é. Rogério, Mas aí tava... como eu falei do Zeca, se o Zeca não marca consulta, o Léo Moura não acompanha a novela. E o abraço no final do programa? Meu abraço especial hoje vai pro meu pai, né? Seu Aníbal, que tá de aniversário. Provavelmente vai ter festa hoje, né? Mas tomara que o Inter vença, né? Que daí pra ele a comemoração vai estar completa, né? Meu pai é coloradaço, então parabéns, pai, um beijo, te amo. Né? Mais um ano de vida aí, obrigado por tudo. Então parabéns pra ele. Maravilha. Seu Aníbal, um grande abraço de todos nós aqui do Virando o Jogo, muita saúde, muitas felicidades. E nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, aí falando sobre, repercutindo o jogo do Internacional contra o Palestino, hoje, repito, 21h30 no Beira-Rio, e falando sobre a projeção para o jogo do Grêmio diante da equipe do Rosário Central. Uma ótima tarde para todos vocês e até amanhã. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.